Sejam bem-vindos a mais um Papo de Geek. Galera, hoje eu quero te levar para uma viagem no tempo muito especial. Quero voltar para essa década maravilhosa que eu amo, que nós amamos, que é os anos 80. Vamos relembrar 5 filmes dos anos 80 que ajudaram a construir a cultura geek moderna. Um detalhe, um desses filmes da lista quase nem aconteceu. Ele quase foi cancelado antes mesmo de ser lançado. E hoje é considerado um dos maiores clássicos do sci-fi da história. Mas isso eu conto já já. Tudo isso e muito mais agora aqui no Papo de Geek. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos aqui de volta para mais um vídeo super especial aqui no Papo de Geek, mas antes disso se inscreve no canal e ativa o sininho que sabe o quanto que é importante pra gente. Vamos lá, preparados para essa viagem maravilhosa dos anos 80? Cara, eu acho que existe um filme que representa perfeitamente o espírito criativo e louco dos anos 80, se chama Os Aventureiros do Bairro Proibido. Dirigido por John Carpenter, o filme mistura coisas que ninguém imaginava muito na época, né, estando juntas, né? Artes marciais, fantasia chinesa, comédia, aventura, sobrenatural. Na história a gente acompanha Jack Burton, interpretado de uma forma mais canastrona impossível por Kurt Russell, um caminhoneiro cheio de confiança que acaba entrando numa guerra mística, vamos dizer assim, dentro de Chinatown. Mas o detalhe genial é que Jack Burton, ele acha que é o herói da história, só que na verdade, na prática, né, ele vive fazendo um monte de zerda, atrapalha todo mundo. Quem realmente resolve as coisas, né, na história é o seu amigo Wang, interpretado pelo Dennis Dun. Acho que assim, essa inversão de figura do herói foi algo assim, extremamente diferente para a época. O filme não foi um grande sucesso nos cinemas, mas ele encontrou um verdadeiro caminho pavimentado no VHS. E com o tempo ele virou um dos maiores filmes cult da cultura geek. Hoje ele influenciou, né, games, quadrinhos, animações e filmes que misturam muito essa fantasia com humor. E um detalhe importantíssimo, por isso que eu peguei esse filme além de eu adorar ele. Ele foi base de um dos grandes jogos de todos os tempos, né, que é o Mortal Kombat. Vamos lembrar que os irmãos Thunder, né, os irmãos Trovão, né, é a base clássica da inspiração da criação do Raiden, o deus do trovão, na mitologia do Mortal Kombat. E outra coisa, o inimigo do filme é o Lupin, que é a base clássica do Shang Tsung, que é o chefão final, né, do Mortal Kombat, o primeiro. Então, assim, é um filme que respira muito a cultura pop, é um filme que eu adoro e que eu espero que vocês gostem também. Bom, vamos lá, vamos pro filme 2, que eu acho que tenho certeza que vai aquecer o coração de vocês. É uma coisa muito especial. Eu acho que assim, gente, vamos comentar de um filme que, na minha opinião, é um dos mais perfeitos dentro da estrutura da cultura pop, que é o De Volta para o Futuro, Back to the Future, dirigido por Robert Zemeckis. No filme a gente acompanha Marty McFly, interpretado de uma forma brilhante por Michael J. Fox, que é um adolescente que acaba viajando no tempo graças à invenção doida de um cientista maravilhosamente bem feita por Christopher Lloyd. E essa invenção é simplesmente um DeLorean, aquele carro maravilhoso com as portas abertas para cima, transformado em máquina do tempo. O que torna esse filme muito especial é a forma como que ele usa o conceito complexo de viagem temporal de forma divertida, elegante, criativa. Tudo no roteiro da franquia se conecta, né? Pequenos detalhes que são apresentados voltam depois com consequências enormes, né? Eu acho que assim é uma trilogia muito interessante. O terceiro filme um pouco aquém dos dois primeiros, mas fecha de uma forma muito interessante. Uma trilogia que eu carrego no meu coração e acho que todo mundo que é cria dos anos 80 também acha De Volta para o Futuro um dos pilares da cultura pop, da cultura geek moderna. Bom, vamos lá, a gente chega agora no momento muito interessante da nossa lista. Sabe por quê? Porque o próximo filme ele criou um dos vilões mais icônicos da história da ficção científica de todos os tempos. E o mais curioso é que o diretor teve a ideia para essa história depois de um pesadelo. Vamos lá, vocês sabem qual é? Se os anos 80 eles ajudaram a moldar a ficção científica moderna, acho que muito disso passa pelo Terminator. Exterminador do Futuro,
dirigido por James Cameron. O filme ele apresenta uma ideia assustadora. Num futuro, uma inteligência artificial domina o mundo e que, para garantir a vitória, ela envia um ciborgue assassino para o passado. Esse ciborgue é interpretado nada mais nada menos por Arnold Schwarzenegger. E o personagem virou imediatamente um ícone. A frase, obviamente clássica, I'll be back, ele virou parte da história da cultura pop. Mas o mais interessante é que a ideia do filme surgiu quando James Cameron teve um pesadelo envolvendo um robô saindo do fogo. História verdadeira. E a partir daí o sonho nasceu, um dos conceitos mais influentes da ficção científica. O filme ele trouxe temas que hoje são ainda mais atuais, né? Inteligência artificial, tecnologia fora de controle, máquinas dominando a humanidade. Eu acho que Terminator ele ajudou a moldar o gênero cyberpunk, que influenciaria filmes, games e séries por décadas. Tanto é que a franquia ainda está nativa até hoje. Então eu acho que, de novo, né, um dos pilares também da cultura pop, da cultura geek, tudo que se transformou, tudo que veio depois de Terminator, bebe da fonte desse grande clássico. I'll be back. Vamos lá, quarto filme da lista no ritmo. Galera, imagina um grupo de cientistas meio fracassados, né? Que decide abrir um negócio capturando fantasmas. Essa é a premissa de Ghostbusters, Os Caça-Fantasmas, que eu adoro, vi os dois no cinema. E o mais interessante é que os protagonistas não são heróis tradicionais, né? Eles são basicamente nerds tentando sobreviver. Egon acha que pode até ser um surto de desenvolvimento da população das baratas. Uma situação completamente absurda. O filme mistura perfeitamente comédia, sci-fi, sobrenatural, aventura. E eu amo tanto os dois filmes. E talvez por isso ele tenha conquistado tanto público, né? O sucesso foi gigantesco. O filme gerou desenho animado, brinquedos, games, quadrinhos. E assim, eu acho que foi um dos primeiros exemplos de filme que se transformou em uma enorme franquia multimídia, né? E o interessante é que a franquia, ela vem se reciclando esse tempo todo, né? Criando novos universos, criando novos grupos. Eu acho importante ela ser mostrada para o novo público, né? Apesar de eu achar que, enfim, os dois filmes que foram lançados nem se comparam com os dois originais. Mas eu lembro também que quando eu, novinho, né, adolescente, no cinema vendo o Stay Puft, né, o monstro de marshmallow, coisa mais fofinha do mundo. Então assim, Caça-Fantasmas é uma franquia que, novamente, está nativa até hoje, né? E tem público. Eu acho que é uma ideia muito interessante, que também é chancelada, também tem uma base histórica na formação da cultura pop. Bom, vamos lá. Quinto e último filme, estão preparados? Eu acho que agora talvez o filme mais curioso dessa lista, porque ele começa aparecendo apenas um típico filme de ação dos anos 80. E no meio da história ele se transforma em um terror de ficção científica extremamente tenso. E o monstro desse filme virou um dos alienígenas mais icônicos e geniais na sua concepção da história do cinema. Eu tô falando de O Predador. Ele começa como um clássico filme de ação, como eu falei, dos anos 80. Um grupo de soldados de elite entra na selva em uma missão militar. Entre eles está o personagem interpretado pelo Arnoldão novamente, cria dos anos 80. Tudo parece normal, né? Até que alguma coisa começa a caçar os soldados, né? Algo invisível, algo extremamente inteligente. E aos poucos o filme ele muda completamente o gênero. A ação militar ela vira um terror de sobrevivência. Predador ele acabou se tornando um dos monstros mais icônicos, como eu falei, mais icônicos da cultura pop. O design espetacular, a máscara metálica, a visão térmica, a tecnologia alienígena, os dreads no cabelo, a altura, a imposição. O personagem ele virou um fenômeno cultural absurdo, né? Gerou sequências, games, quadrinhos, crossover com a franquia Alien.
E até hoje, ele continua sendo um dos alienígenas mais famosos que a ficção já criou. Uma franquia, uma marca completamente ativa ainda, com muitos filmes sendo lançados. Então, Predador mantém também a base da cultura pop. Muita coisa, né, beberam da fonte do Predador. Tanto é que ele está vivo novamente, como eu falei, até hoje. E muito bem, obrigado, com muito fôlego. Bom, e quando você começa a olhar para esses filmes, você percebe alguma coisa bem interessante, bem legal, assim. Nos anos 80 eles foram uma época em que Hollywood experimentava, né? Não tinha medo, né? Não tinha amarras, né? Não existiam universos cinematográficos planejados com décadas de antecedência. Existiam ali apenas o quê? Boas ideias, diretores criativos e, cara, muita ousadia. E dessa mistura, acho que nasceram histórias que moldaram a cultura geek, né? Filmes que influenciaram, como eu falei, videogames, quadrinhos, séries, blockbuster moderno. Eu acho que, assim, de certa forma, muito do que a gente assiste hoje, né, ainda carrega o DNA criativo desses filmes dos anos 80. Mas agora, eu quero saber de vocês. Se vocês tivessem, vamos lá, que escolher um filme dos anos 80 que definiu a cultura geek, qual é? Escreve nos comentários aqui. Vamos participar. Porque, olha, assim, existem vários outros filmes que poderiam entrar nessa lista. Quero que vocês coloquem o que vocês acharam, o que entraria também. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 com filmes ainda mais cult dessa década incrível, né? Então, deixe nos comentários, participem do vídeo. É um prazer enorme estar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, sabe quanto que é importante pra gente. E é isso, participem, eu vou adorar responder, eu respondo a todos sem exceção. É isso, obrigado pela paciência, um abraço a todos, valeu e fui!